Graças e paz, queridos. Esse é o vídeo número 2 acerca do jejum. No primeiro vídeo, se você não assistiu, volta lá, a gente falou sobre a perspectiva do jejum na Nova Aliança, os tipos de jejum, qual a finalidade do jejum bíblico, como o jejum deve ser feito e o que o jejum nos desperta, coloca em evidência o nosso homem interior, o nosso espírito, em detrimento da nossa carne. Isso a gente viu no vídeo número 1. E agora, no vídeo número 2, a gente vai entrar nas diferentes formas de jejum. O jejum ele pode ser parcial, ele pode ser total ou ele pode ser comum. E quais são as diferenças? Mas antes de entrar nesse assunto, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações e compartilhe esse vídeo. E se você está ouvindo na plataforma de áudio, de podcast, que você possa também se inscrever no canal e compartilhar esse áudio. Amém? Então vamos lá ao nosso estudo. Então, quais são as formas de jejum? Quais são as formas? A primeira forma nós temos o jejum parcial. Que jejum é esse? Lá em Daniel 10, do verso 2 ao verso 3, diz assim: Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas. Normalmente o jejum parcial ele é praticado em períodos maiores, porque a pessoa, o cristão, ele não se abstém de tudo, mas somente de uma parte daqueles alimentos. Acontece, é praticado quando a pessoa não tem a capacidade de se abster totalmente. Então ela se abstém de parte daqueles alimentos que ela gosta. Por exemplo, não tem condições de se abster por causa do trabalho que desempenha, do seu dia a dia. Então ela deixa de comer algumas coisas que ela rotineiramente comeria, que trariam prazer para ela. Essa pessoa deixa de comer em detrimento desse jejum parcial, tal qual fez Daniel lá no capítulo 10, que ele não come manjar, ele não come carne, nem vinho, e ele também não se unge com óleo, até que se passaram 3 semanas, tem um período também determinado. O profeta Daniel diz exatamente que ficou sem ingerir carne, vinho e manjar desejável. Provavelmente se restringiu, ele comeu somente, né, uma dieta ali rica em frutas, em cereais, porque se absteve de alimentos com maior que dão maior saciedade, que seria a carne, o manjar e até mesmo que trariam uma certa alegria como o vinho. E embora tenha escolhido o que aparentemente seja uma forma menos rigorosa de jejuar, ele se dedicou a essa forma de se abster desses alimentos que trariam maior prazer, o manjar, a carne, o vinho. Ele se absteve por um período maior, 3 semanas. Em outras situações, o próprio profeta Daniel, em Daniel 9, verso 3, ele faz um jejum normal, que mostra que praticava mais de uma forma de jejum. Ele praticava mais de uma maneira de jejuar. Ao final desse período, um anjo do Senhor veio a ele e lhe trouxe uma revelação tremenda. A gente não jejua para ter uma revelação, mas isso foi algo particular de Daniel, que ele jejuou e o anjo do Senhor veio e lhe trouxe uma revelação. Declarou-lhe que desde o primeiro dia de oração o profeta já foi ouvido. No verso 12 diz assim, Daniel 9, verso 12. Mas que uma batalha estava sendo travada no reino espiritual, o que ocorreria ainda no regresso daquele anjo. Aqui nós aprendemos também que há um poder, há uma guerra travada no mundo espiritual e o jejum pode ser usado também com essa finalidade, conforme a gente viu lá no vídeo número 1, que pode ser usado para travar uma batalha espiritual. O outro tipo de jejum é o jejum considerado normal. Como assim jejum normal? É a abstinência de alimentos, mas com a ingestão de água. Porque sempre que a gente vê ali regularmente, na maioria das vezes que nós consultamos as escrituras e vemos profetas, crentes,
apóstolos, discípulos, o próprio Senhor Jesus, fazendo jejum, eles fazem jejuns de alimentos. Existe também o jejum de Esté, que a gente vai ver lá na frente, que ela se absteve e ela se absteve até de água. Mas o jejum comum, ele se abstém somente de alimento, até porque a água é essencial para as nossas funções vitais. Então, o jejum comum é a abstinência de alimentos. A abstinência de alimentos. O próprio Senhor Jesus, quando ele sai do Jordão, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. A gente vê isso lá em Mateus 4, verso 2. Ele é conduzido pelo Espírito ao deserto, ele se abstém de alimento. Não diz que ele se absteve de água. Então esse é o jejum comum. Denominamos esse jejum como normal ou comum, pois entendemos que é uma prática mais propícia nos jejuns regulares, nos jejuns mais rotineiros, como o jejum de um dia, por exemplo. A água não é um alimento, mas o nosso corpo depende de água. Nós somos formados aí, nossas células são formadas na sua composição também por água. Então, não convém também fazer um jejum muito longo com abstinência de água. A gente vê também Esté no momento de crise em que o seu povo estava condenado à morte, por causa de um decreto do rei, ela pede a seu tio Mardoqueu que jejue por ela, um jejum de intercessão. A gente também já viu no vídeo número 1, jejum de intercessão. Ele diz assim, Esté, capítulo 4, verso 16, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias. Então a gente já vê aqui um outro tipo de jejum, um jejum chamado jejum total, um jejum que é a abstinência de alimento e de água. E claro que há necessidade de, até mesmo nesse jejum total, se ele for muito prolongado, a necessidade de um acompanhamento, uma orientação até de um profissional da saúde. E note que Jesus ele é levado, conduzido pelo Espírito ao deserto, e lá ele faz um jejum de alimentos, não um jejum de água. Até porque ele estava no deserto. Então há sim uma necessidade de um equilíbrio. A gente não faz jejum para barganhar com Deus, para mudar o coração de Deus, para convencer a Deus. Deus ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O jejum é para mortificar a nossa carne. Quando a nossa carne está embaixo, o nosso espírito, consequentemente, está em alta. E nós estamos mais suscetíveis a ouvir a voz de Deus. Então, Paulo também, na sua conversão, ele usou da mesma forma do jejum total. Ele ficou 3 dias sem ver e durante os quais não comeu e nem bebeu. Está lá em Atos 9, verso 9. Então, durante os 3 dias que ele ficou sem ver, ele fez um jejum de comida e de bebida. E você deve se perguntar assim, tá, eu entendi o jejum parcial, o jejum comum e o jejum total, eu entendi. Mas e qual é a duração adequada do jejum? Bom, a gente tinha o jejum de um dia, que era no dia da expiação, no dia do Yom Kippur. A gente tinha o jejum de 3 dias, o jejum de Esté, e o de Paulo também, lá em Atos 9, na sua conversão, de 3 dias. A gente tem um jejum de 7 dias, um jejum por luto pela morte de Saul, lá em 1 Samuel, capítulo 31, verso 13, um jejum de 7 dias. Temos o jejum involuntário de Paulo e os que estavam com ele no navio, Atos 27, verso 33, um jejum de 14 dias. Então, note que não há uma regra bíblica. O jejum tem que ser feito tantos dias ou tantas horas. Não. O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto e no deserto ele jejuou por 40 dias. 40 dias e 40 noites. Mas quem conduziu foi o Espírito Santo, não é uma ordenança bíblica, jejum um dia, jejum não sei quantas horas, jejum 7 dias, 3 semanas. Não há uma regra. Aqui a gente está falando de exemplos de duração de jejum. Tem o jejum de Daniel, Daniel 10, verso 3, um jejum de 21 dias, o jejum de 40 dias, Lucas, o jejum de Jesus, Lucas
4, do verso 1 ao verso 2. A Bíblia fala de Moisés, em Êxodo 34, verso 28, e Elias, 1 Reis 19, verso 8, que jejuavam por períodos de 40 dias. Então, a gente vê exemplos de duração de jejum, mas não necessariamente é uma regra que você tem que fazer igual. Mas são exemplos, como eu disse, são exemplos. Não quer dizer que você tem que fazer igual. Peça direção ao Espírito Santo, tenha sensibilidade ao Espírito Santo e ele vai te conduzir nos dias adequados. Não sei se você já passou por isso, mas eu passo frequentemente, diversas vezes na minha semana, em horas do meu dia, eu sou chamado pelo Espírito Santo a entrar num momento de oração. E isso aí são períodos, e há vezes que o Espírito Santo vai nos conduzir a períodos de jejum, e há vezes que ele vai nos conduzir a um tempo de oração, ou a um tempo de meditação nas Escrituras. A gente tem que estar perceptível no nosso espírito qual a direção que o Espírito Santo vai fazer, para que a gente não faça por mera religiosidade, ou numa rotina de jejum, ou simplesmente aproveitar de uma dieta, estou de dieta, vou fazer jejum e vou aproveitar esse tempo. Não, nós temos crentes da Nova Aliança, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que nos mostraria, nos lembraria de tudo aquilo que Jesus ensinou e nos conduziria por toda a verdade. Ele é o nosso guia. Ele nos aponta o que fazer, que decisão tomar. Então há necessidade de estar conectado com o Espírito de Deus para saber quanto tempo de jejum você vai fazer, para que não se torne um legalismo, para que você acabe fazendo não para mortificar a sua carne, mas você acaba fazendo em troca de um favor de Deus. E esse não é o objetivo do jejum. A gente viu lá os objetivos do jejum: batalha espiritual, um jejum de intercessão, um jejum para a preparação para o ministério, um jejum em situações de enfermidade, um jejum buscando proteção. Isso tudo a gente viu no vídeo 1. Então, a duração do jejum é algo que o Espírito Santo tem que conduzir você e a mim. Eu e você temos que ser conduzidos ao tempo que o Espírito Santo quer falar conosco, quer que a nossa carne venha morrer. Então, podemos falar que outra questão relevante a gente pode falar que está jejuando? Olha, a gente viu no vídeo 1 em Mateus 6 a orientação do próprio Senhor Jesus acerca do jejum. Jesus ele condena os fariseus porque eles ficam com aquela cara de coitadinho, dizendo que estão passando fome, estão jejuando, aquele aspecto de santidade, mas Jesus ele vai na contramão, ele fala assim: olha, lava o seu rosto e não fique falando para todo mundo que está jejuando, mas o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então não faça jejum para aparecer, para mostrar uma santidade, uma religiosidade. Faça o jejum porque você é conduzido pelo Espírito Santo, não por religiosidade. E não precisa ficar falando para todo mundo, para demonstrar uma santidade. Mas faça em secreto, porque em secreto Jesus te recompensará. Então, essa é a finalidade do jejum. Claro que quando a gente vai fazendo jejum, a gente vai mortificando a nossa carne, a gente vai consequentemente ficando mais sensível à direção do Espírito Santo, nós vamos ouvindo mais de Deus, vamos sendo ministrados pelo Espírito de Deus, e isso é excelente, isso é primordial. Olha, eu entendo, por exemplo, todo dia você toma café da manhã, almoça e janta, ou ao menos deveria fazer isso, mas nem todo dia nós crentes nos alimentamos espiritualmente. E às vezes o nosso espírito está passando fome. No nosso corpo físico está bem alimentado, mas o nosso espírito está passando fome, porque necessita desse tempo de qualidade com Deus. E o jejum, naturalmente, é isso. É um tempo que você dedica para abrir mão dos seus prazeres e dedicar um tempo de qualidade ao Senhor. Você mortifica a sua carne em detrimento de dar voz, vazão ao Espírito Santo. O jejum ele também pode ser não necessariamente de alimentos, mas pode ser de algo que tem tomado seu tempo, que tem lhe distraído.
Por exemplo, o uso excessivo do celular, das redes sociais, de repente vem demandando muito seu tempo e tem até feito mal e tem tomado tempo seu com Deus. E você faz um jejum de não abrir suas redes sociais, de não ficar tanto tempo na frente das telas e dedicar esse tempo ao Senhor. Também é um meio de jejum, um tempo de abstinência de TV ou de qualquer outra coisa que não necessariamente é pecado, mas que agrada a sua carne. E quando você faz isso, você também dedica esse tempo ao Senhor, você fica mais sensível no seu espírito a ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Então, a gente fica aqui, o vídeo de hoje, a gente já vai encerrando. A minha conclusão é que você fique ligado, tenha percepção no seu espírito, fique ligado com o Espírito Santo, aquilo que ele está te dirigindo a fazer. Não faça jejum por pura religiosidade, por pura campanha, por pura barganha, mas faça jejum porque é esse tempo que você vai dedicar ao jejum, você vai mortificar a sua carne e você vai ficar mais sensível ao Espírito de Deus. Amém? Graça e paz, queridos.